No verão de 1970, sob o sol escaldante do México, a seleção da Alemanha Ocidental cativou fãs do mundo todo, protagonizando uma jornada incrível na Copa do Mundo de 1970. Foi o primeiro torneio a ser transmitido ao vivo em cores para grande parte do mundo, e a seleção alemã, com seus tradicionais uniformes brancos, exibiu as cores mais vibrantes. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo de jogo ofensivo e aguerrido que combinava disciplina rígida com improvisação inesperada, eles criaram o jogo do século na semifinal contra a Itália. Embora tenham conquistado apenas a medalha de bronze após derrotar o Uruguai, a participação alemã se tornou parte inesquecível da memória de toda uma geração de apaixonados por futebol. Mas por trás daqueles momentos gloriosos em campo, havia jogadores com destinos muito individuais. Mais de 50 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares. Outros escolheram um caminho mais tranquilo. E alguns tiveram que encerrar sua jornada em tragédia ou com partidas lamentáveis. Vamos relembrar a trajetória tumultuada dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro da Alemanha Ocidental. Gerd Müller era o matador mais temido na área, apelidado de Der Bomber, o bombardeiro. Aos 24 anos, com sua baixa estatura, físico robusto e pernas aparentemente desajeitadas, Müller possuía um instinto natural para marcar gols que nenhum zagueiro conseguia decifrar. Ele marcou 10 gols naquele torneio, conquistando a chuteira de ouro e a bola de ouro. Seus giros rápidos e chutes precisos, seu posicionamento fantasma, tornaram-se um pesadelo para qualquer defesa. A atuação de Müller na Copa do Mundo de 1970, no México, foi um ápice brilhante, onde ele transformou a arte de marcar gols em algo minimalista, porém absolutamente eficaz. Após o sucesso no México, a carreira de Gerd Müller continuou a florescer brilhantemente no Bayern de Munique e na seleção da Alemanha Ocidental, culminando com a vitória na Copa do Mundo de 1974 em casa. No entanto, após sua aposentadoria no início da década de 1980 nos Estados Unidos, sua vida tomou um rumo para pior. A decepção com a glória passada levou o antigo herói ao alcoolismo severo. Ele se perdeu. Suas finanças se deterioraram e sua vida familiar ficou à beira do colapso. Felizmente, seus ex-companheiros do Bayern de Munique não o abandonaram. Eles o ajudaram a superar o vício e lhe deram um emprego como treinador da equipe juvenil, ajudando-o a redescobrir a alegria e o sentido da vida. Ele viveu o resto de sua vida em paz, respeitado como uma lenda imortal do Bayern. O que nos faz refletir é o contraste entre um assassino de sangue frio em campo e uma pessoa gentil e tímida fora dele. Em campo, Müller era uma força a ser reconhecida, marcando gols, mas fora dele, era um homem de poucas palavras e introvertido. Dedicou grande parte de sua carreira pós-futebol a contribuir discretamente para o desenvolvimento de jovens, evitando o frenesi da mídia. No entanto, em seus últimos anos, o destino o desafiou mais uma vez quando a doença de Alzheimer gradualmente lhe roubou as memórias do rei dos artilheiros. Ele não se lembrava mais dos gols, dos aplausos de outrora. Essa grande jornada terminou em 15 de agosto de 2021, quando Gerd Müller faleceu aos 75 anos. Sua morte deixa um enorme vazio, mas o legado de um dos maiores atacantes de todos os tempos viverá para sempre. Wolfgang Overath, de 26 anos, era um brilhante armador com um pé esquerdo excepcionalmente habilidoso na Copa do Mundo de 1970. Ele foi escolhido para começar como titular na posição de armador no lugar de Günther Netzer e provou que foi a decisão certa com seu estilo de jogo elegante e passes longos de precisão impecável. Overath representava a beleza romântica do futebol, um verdadeiro artista em campo, o homem que ditava o ritmo do ataque alemão. Toda a carreira de jogador de Overath foi dedicada ao FC Köln, Colônia. Após se aposentar, ele continuou ligado ao clube como presidente por muitos anos. Além do futebol, Overath era um homem de imensa compaixão. Ele fundou uma instituição de caridade com seu nome para ajudar moradores de rua e pessoas necessitadas. Ele acreditava que o futebol lhe havia dado muito e que precisava retribuir. Sua vida foi marcada pelo respeito da comunidade, não apenas por seus gols, mas também pelas boas ações que praticava diariamente. A imagem do artista nos campos de futebol se transformou na de um filantropo da vida real. A finesse de suas habilidades futebolísticas do passado agora se reflete em suas habilidades interpessoais. Hoje, aos 80 anos, Wolfgang Overath ainda leva uma vida saudável.
Ele não está mais tão envolvido com o futebol profissional, mas permanece dedicado a atividades sociais. Ele é a prova viva de que um grande jogador não é medido apenas por títulos, mas também pelo que faz pela comunidade depois de deixar os gramados. Jürgen Grabowski, de 25 anos, era frequentemente utilizado como um super substituto estratégico na Copa do Mundo de 1970, no México, antes de se tornar um pilar insubstituível. Ele possuía velocidade, técnica e excelente capacidade de cruzamento. Grabowski era um jogador inteligente que sempre sabia brilhar quando a equipe mais precisava dele. Ele era o coração e a alma do Eintracht Frankfurt, e um fator-chave na subsequente conquista da Copa do Mundo de 1974. Grabowski dedicou toda a sua vida ao Eintracht Frankfurt, tornando-se um ícone do clube. Após se aposentar dos gramados em 1980 devido a uma lesão, tentou brevemente a carreira de treinador antes de ingressar no ramo de seguros. Levou uma vida relativamente reservada e tranquila com sua família. No entanto, em seus últimos anos, lutou contra a insuficiência renal e fez hemodiálise regularmente. Apesar da saúde debilitada, sempre manteve um espírito otimista e uma paixão ardente pelo futebol. Grabowski foi um exemplo de resiliência, ascendendo de reserva à estrela e, posteriormente, retornando à vida familiar. Mas então, sua jornada chegou ao fim. Em 10 de março de 2022, Jürgen Grabowski faleceu aos 77 anos. Sua morte mergulhou toda a cidade de Frankfurt em luto, que se despediu do maior capitão da história do clube em seu funeral. Franz Beckenbauer era o cérebro e o coração da equipe. Aos 24 anos, Beckenbauer jogava com a postura de um rei, redefinindo o papel do líbero. Sua imagem jogando toda a semifinal com o braço deslocado e enfaixado tornou-se um símbolo imortal do espírito alemão de nunca desistir. Beckenbauer não apenas defendia, mas também criava jogadas com seus passes precisos e estilo elegante e refinado, merecendo verdadeiramente o título de Der Kaiser, o imperador. A carreira de Beckenbauer tornou-se, posteriormente, uma série de sucessos sem precedentes. Ele é a única pessoa a ter conquistado a Copa do Mundo tanto como capitão 1974, quanto como técnico 1990. Tornou-se o rosto do futebol alemão, atuando na gestão de equipes e sendo peça fundamental para a realização da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Sua vida pessoal também foi repleta de acontecimentos, com múltiplos casamentos e constante atenção da mídia. Era um homem poderoso, sempre impecavelmente vestido e com um sorriso confiante. Contudo, em seus últimos anos, a sombra das acusações de corrupção relacionadas à organização da Copa do Mundo e a morte de seu filho Stefan afetaram gravemente sua saúde e seu estado mental. Ele se refugiou em Salzburgo, na Áustria, longe dos holofotes. Uma estranha coincidência marcou sua vida. Em campo, ele estava no controle, o imperador dando ordens, mas em seus últimos anos, perdeu o controle sobre sua própria saúde e reputação. Mesmo assim, ninguém pode negar sua grandeza. Contudo, a jornada deste imperador chegou ao fim. Em 7 de janeiro de 2024, Franz Beckenbauer faleceu aos 78 anos, cercado por sua família. Sua morte marca o fim de uma era, deixando uma dor imensurável entre os fãs do mundo todo. Naquele ano, Sepp Maier era o goleiro, um jovem de 26 anos com reflexos extremamente rápidos, apelidado de o Gato de Anzin. Além de ser excelente em defender chutes, Maier também era conhecido por sua personalidade bem-humorada e, às vezes, excêntrica em campo, trazendo alegria e aliviando a pressão sobre seus companheiros de equipe. Na Copa do Mundo de 1970, no México, sua confiabilidade proporcionou uma base sólida para que seus companheiros avançassem com confiança. Após o torneio, Maier continuou sendo um goleiro confiável para o Bayern de Munique e para a seleção alemã, conquistando todos os títulos continentais e mundiais possíveis. No entanto, sua brilhante carreira terminou abrupta e tragicamente em 1979, após um grave acidente de carro que o deixou severamente ferido. Forçado a se aposentar precocemente, Maier não desistiu. Ele se tornou treinador de goleiros e foi o grande mentor por trás do sucesso posterior de Oliver Kahn. Sua vida privada era bastante tranquila e feliz, condizente com sua personalidade otimista. Ele também escreveu livros e apareceu na televisão como artista, sempre com um sorriso no rosto. Sua carreira é a prova de que atitude é tudo. Assim como era flexível e alegre em campo, ele era igualmente otimista ao superar as adversidades fora dele.
Hoje, aos 80 anos, Sepp Maier vive uma vida tranquila e feliz. Ele ainda aparece ocasionalmente na mídia com histórias engraçadas sobre seu passado, um adorável velho durão, um testemunho vivo de uma era de ouro do futebol alemão. Aos 33 anos, Uwe Seeler era o veterano e capitão exemplar da seleção da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1970, no México. Embora já não fosse tão ágil quanto na juventude, Uwe, nosso Uwe, ainda lutava com o espírito de um guerreiro. O momento em que marcou o gol de empate de cabeça nas quartas de final contra a Inglaterra tornou-se icônico. Seeler não só contribuiu profissionalmente, como também se tornou um símbolo de união e lealdade. Ao contrário de muitas estrelas de sua época que buscavam contratos lucrativos, Uwe Seeler dedicou toda a sua carreira ao Hamburger SP, chegando a rejeitar uma oferta multimilionária da Inter de Milão. Após se aposentar, tornou-se um empresário de sucesso por meio de uma parceria com a Adidas e atuou como presidente do Hamburger Sessin. Sua vida é um exemplo de simplicidade, humildade e lealdade. Ele tem uma família feliz e unida com sua esposa Ilka, leva uma vida sem escândalos e é amado pelo povo alemão, não apenas por seu talento, mas também por seu caráter nobre. Ele é sempre acessível, parando prontamente para dar autógrafos a qualquer pessoa nas ruas de Hamburgo. Uwe Seeler personificava a lealdade, uma qualidade cada vez mais rara no futebol moderno. Ele vivia plenamente segundo a filosofia de que a normalidade é a felicidade. No entanto, as leis do tempo são inevitáveis. Em 21 de julho de 2022, o coração deste grande capitão parou de bater aos 85 anos. Uwe Seeler faleceu em paz em sua casa, deixando um legado de lealdade e virtude que será lembrado por gerações. Aos 27 anos, Hannes Löhr era uma força ofensiva tenaz na ala esquerda de uma equipe repleta de estrelas do ataque, carinhosamente apelidado de The Nas, o nariz, devido à sua aparência física. Ele não jogava com exibicionismo, mas sim com velocidade, diligência e posicionamento inteligente. Na Copa do Mundo de 1970, no México, Löhr era titular absoluto, desempenhando um papel crucial em esticar a defesa adversária para criar espaço para Gerd Müller brilhar. Era um jogador que fazia sacrifícios silenciosos, disposto a correr incansavelmente sem a bola pelo bem comum da equipe. A carreira de Hannes Löhr está indissoluvelmente ligada ao seu amor eterno pelo FC Köln, Colônia. Ele foi o artilheiro da Bundesliga, o maior artilheiro da história do clube e uma figura reverenciada em Colônia. Após se aposentar dos gramados, não optou por uma vida de lazer, mas continuou contribuindo para o futebol alemão como treinador. Foi o dedicado mentor das seleções alemãs Sub-20 e 1 e Olímpica, levando jovens jogadores, incluindo Jürgen Klinsmann, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Sua vida girava em torno da bola e da próxima geração de jogadores. Ele era respeitado por sua gentileza, profissionalismo e sorriso sempre presente. Entre o campo e a vida, Hannes Löhr personifica a dedicação silenciosa. Ele não precisa de manchetes sensacionalistas, basta trabalhar e contribuir. Um típico homem da Renânia, alegre, sincero e vivendo a vida ao máximo. Nos últimos anos, viveu uma vida solitária, considerando o clube e seus jogadores como sua segunda família. No entanto, a jornada daquele querido nariz chegou ao fim. Em 29 de fevereiro de 2016, Hannes Löhr faleceu aos 73 anos. Sua morte foi um grande choque, pois ele foi encontrado em paz em sua casa. Seu legado não se resume apenas aos seus 166 gols na Bundesliga, mas também à imagem de um grande mentor e amigo do futebol alemão. Horst Dieter Hüttges, de 26 anos, era a perna de ferro. Na Copa do Mundo de 1970, ele era um pilar na defesa, famoso por seus desarmes agressivos e contato físico destemido. Hüttges era um terror para os atacantes adversários, um verdadeiro guerreiro que jamais demonstrava piedade. Ele foi um fator crucial para equilibrar o ataque da Alemanha Ocidental, trazendo a firmeza necessária ao time Panzer. Toda a ilustre carreira de Hüttges esteve intrinsecamente ligada à camisa azul do Werder Bremen. Ele foi campeão europeu em 1972 e campeão mundial em 1974. Após se aposentar, dedicou-se ao ramo de artigos esportivos e trabalhou como treinador amador, mantendo-se intimamente ligado à comunidade de Bremen. Sempre aparentava força e robustez, personificando o espírito de perna de ferro.
Contudo, em seus últimos anos, o destino lhe impôs um adversário que ele não conseguiu mais vencer, a demência. A doença gradualmente roubou do herói suas memórias e lucidez mental, deixando-o sob os cuidados de um clube de futebol dedicado. O contraste gritante entre o Hurtges, de vontade de ferro em campo, e o idoso frágil e mentalmente debilitado em seus últimos anos é de partir o coração para os torcedores. Até mesmo os guerreiros mais fortes podem se tornar vulneráveis ao ciclo natural de nascimento, envelhecimento, doença e morte. E assim, essa jornada chegou ao fim. Em 22 de junho de 2023, Horst Dieter Hurtges faleceu aos 79 anos. Sua morte, embora prenunciada pela doença, deixou um vazio imensurável nos corações dos torcedores do Werder Bremen e do futebol alemão, encerrando um capítulo na história de um dos zagueiros mais resilientes do esporte. Berti Vogts, o zagueiro de 23 anos apelidado de Der Terrier, o Terrier, personificava tenacidade e marcação implacável. Na Copa do Mundo de 1970, no México, ele tinha a missão de neutralizar os ataques mais perigosos do adversário. Apesar da baixa estatura, Vogts possuía resistência inesgotável e um espírito de luta indomável, tornando-se um pesadelo para qualquer atacante. Ele não praticava um futebol vistoso, jogava com disciplina e uma abordagem metódica. Após se aposentar dos gramados, Berti Vogts escolheu o desafiador caminho de treinador. Ele levou a seleção alemã à vitória na Eurocopa de 1996, uma conquista que confirmou seu talento como técnico. No entanto, sua carreira como treinador também teve seus altos e baixos, tendo comandado outras seleções nacionais, como Kuwait, Escócia, Nigéria e Azerbaijão. Ele é um workaholic, sério e, às vezes, considerado rígido demais. Sua vida privada é bastante discreta. Ele raramente fala sobre sua família e dedica a maior parte de sua atenção ao futebol. Entre os campos e a vida pessoal, Berti Vogts sempre manteve a imagem de um trabalhador incansável. Ele não buscava a glória pessoal, mas sempre se dedicou à equipe. Hoje, aos 77 anos, Berti Vogts se afastou dos holofotes, mas continua atuando como conselheiro e uma voz importante no futebol alemão. Ele vive uma vida tranquila, satisfeito com suas contribuições e segue acompanhando o progresso da seleção nacional como um fiel guardião. Reinhard Labuda, também conhecido como Stan, em homenagem ao lendário jogador Stanley Matthews, era um gênio do drible aos 26 anos. Com seu jogo de pés mágico, ele conseguia fazer os defensores adversários parecerem tolos. Os torcedores da região do Ruhr costumavam dizer: "Ninguém pode superar Deus, exceto Stan Labuda." Na Copa do Mundo de 1970, no México, seu drible deslumbrante foi uma arma poderosa na ala, proporcionando a imprevisibilidade tão necessária. Contudo, em nítido contraste com o seu sucesso em campo, a vida real de Labuda foi uma tragédia devastadora. Após se aposentar, ele não conseguiu encontrar o seu lugar na sociedade. Sem habilidades para a vida fora do futebol, sucumbiu ao alcoolismo. Seu casamento desmoronou e ele perdeu a guarda dos filhos. De ídolo adorado por dezenas de milhares, tornou-se desempregado, dependendo da assistência social e da ajuda do seu antigo clube, o Schalke 4. Viveu uma vida reclusa e solitária, evitando o olhar do público, daqueles que um dia o consideraram uma lenda viva. O contraste gritante entre o extravagante Stan em campo e o frágil Labuda fora dele é uma dolorosa realidade para o futebol alemão. A genialidade, por vezes, vem acompanhada de fragilidade. Essa triste história terminou cedo demais. Em 25 de agosto de 1996, Reinhard Labuda faleceu vítima de um AVC, consequência de um câncer de garganta, aos 52 anos. Sua morte é uma lembrança pungente do lado sombrio da glória no futebol. Mas na memória dos torcedores, ele permanecerá para sempre Stan, com sua habilidade imparável de driblar. Karl-Heinz Schnellinger, com 31 anos na época do torneio, era um dos poucos jogadores alemães atuando no exterior no Milan. Seu apelido, Volkswagen, refletia sua resiliência e confiabilidade. Mas seu momento mais memorável foi o gol de empate aos 90 minutos contra a Itália na semifinal. Seu único gol pela seleção alemã, que levou o jogo para a prorrogação e criou o jogo do século. Os comentaristas alemães exclamaram: "Ausgerechnet Schnellinger!" Por que Schnellinger? Ele expressando seu espanto. Após a Copa do Mundo, ele continuou a viver e trabalhar na Itália, onde era tão respeitado quanto em seu país natal.
Aposentou-se do futebol e tornou-se um empresário de sucesso em Milão, estabelecendo pontes comerciais entre a Alemanha e a Itália. Schnellinger integrou-se completamente à cultura italiana, apreciando o estilo de vida, a culinária e o clima. Viveu uma vida próspera e plena, mantendo sempre a elegância de um cavalheiro. Raramente aparecia na mídia alemã, mas era sempre mencionado com respeito. O destino de Schnellinger estava intrinsecamente ligado à Itália, desde o seu gol fatídico contra os italianos até a escolha do país em forma de bota como seu segundo lar. Era uma conexão estranha e fascinante. No entanto, a jornada deste italiano de ascendência alemã também chegou ao fim. Em 20 de maio de 2024, Karl-Heinz Schnellinger faleceu em Milão, aos 85 anos. Sua morte deixou um legado de tristeza para os torcedores tanto na Alemanha quanto na Itália, encerrando a história de um dos melhores zagueiros de sua geração. Siegfried Sigi Held, de 27 anos, com um estilo de jogo inteligente e versátil, era o parceiro ideal para os atacantes principais. Na Copa do Mundo de 1970, no México, embora nem sempre fosse titular, começou como titular 2 vezes. Sempre que entrava em campo, Held representava uma ameaça com seus movimentos inteligentes sem a bola e sua excelente capacidade de criação de jogadas. Ele era um herói silencioso, que aceitava desempenhar um papel de apoio para que estrelas como Müller e Siller brilhassem, mas sua importância no jogo da equipe é inegável. A carreira de Sigi Held esteve intimamente ligada ao Borussia Dortmund, onde conquistou a taça dos clubes vencedores de taças da UEFA em 1966, o primeiro título continental para um clube alemão. Após se aposentar como jogador, Held tornou-se um nômade no banco de reservas. Viajou pelo mundo, desde comandar o Schalke 4 em sua terra natal, até lugares distantes como as seleções nacionais da Islândia, Malta e até mesmo Tailândia. Sua vida foi uma série de jornadas, levando a filosofia do futebol alemão a todos os cantos do mundo. Era um homem de poucas palavras, humilde, mas possuía uma rica experiência de vida e uma mente aberta. Curiosamente, a compostura de Held em campo se estendeu à sua vida. Ele era quieto, livre de escândalos e simplesmente se dedicava ao futebol e o apreciava à sua maneira. Ele era uma ponte entre a glória do passado e o presente. Uma figura respeitada e sempre calorosamente recebida no Westfalenstadion. Hoje, com mais de 80 anos, nascido em 1942, Siegfried Held ainda está vivo e bem. Atualmente, ele é representante dos torcedores do Borussia Dortmund. Embora seus cabelos tenham embranquecido e seu andar tenha se tornado mais lento, seu amor pelo futebol jamais se apagou. Ele ainda aparece frequentemente nas arquibancadas, observando a geração mais jovem e relembrando histórias de uma era de ouro, em que ele e seus companheiros de equipe fizeram história no futebol mundial.